abençoe os amados irmãos. Amém. Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Os irmãos estão me captando bem? Amém. Os irmãos, por favor, podem tomar vossos assentos, por favor. Eu quero aqui externar a minha extrema alegria e satisfação de poder estar aqui visitando as primícias de Cristo, aqui na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, local que é a primeira vez que eu estou aqui visitando. Já passei aqui por perto aqui algumas vezes, quando fomos visitar o irmão Rubens ali de Sertãozinho. Agradeço a Deus por poder estar revendo nosso irmão mais uma vez. E o irmão Rubens, eu lembro que ele sempre ligava para mim e lamentava: irmão Jorge, eu gostaria muito de congregar lá com os irmãos de Francisco Morato, mas é muito longe, é muito distante para mim. Mas graças a Deus que agora aqui no quintal do irmão Rubens, Deus proveu um lugar para ele congregar, provando que ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém, irmão Rubens? Graças a Deus. Então, tivemos de passagem aqui por Ribeirão Preto, visitando outras. Eu não sei se o trajeto para chegar a Marília por aqui, por essa rodovia é outro, mas já passamos por aqui para ir para Franca, onde na ocasião o irmão Cícero nos fez uma visita lá. E eu disse para o irmão Cícero que a minha intenção era um dia, como se diz, responder, né, a visita que o irmão nos fez lá em Franca. Então o irmão Cícero se comunicava conosco aí através das redes sociais ou através dos vídeos mesmo do YouTube que nós transmitimos. Ele sempre fazia seus comentários lá, dizendo: estou aqui acompanhando de Ribeirão Preto. Então era um companheirismo virtual apenas que nós estamos tendo, mas nada melhor do que você poder estar presente ali com os irmãos, né, como aqui, e ter esse tempo de companheirismo. Então, meus queridos, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero saudar aqui a todos os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão nos acompanhando. Eu creio que está sendo transmitido. Aos irmãos aí que estão acompanhando pelo canal Doutrina da Mensagem, Deus abençoe os irmãos. E receba aqui a igreja de Ribeirão Preto, a nossa saudação da parte do nosso tabernáculo em Francisco Morato, São Paulo. Se algum dia o pastor Cícero estiver de passagem também lá para o Morato e quiser nos visitar e trazer uma mensagem, será muito bem-vindo lá também. Amém, irmão Cícero? Então é isso, meus irmãos. Eu não sei se eu peço desculpa para os irmãos se eu estiver com um semblante um pouco cansativo, porque eu estou na estrada aí desde quinta-feira. Já tivemos uma reunião ali na Grande Porto Alegre, ali na cidade de Viamão. Temos uma pequena congregação ali, né, na casa da irmã Maria. Tivemos ali um culto, uma reunião. E nosso desejo era de estar aqui hoje com os irmãos, e amanhã já teremos nosso culto ali em Francisco Morato. Meu desejo depois é seguir caminho ali até Rio de Janeiro. Também tem algumas famílias que se reúnem, estudam a palavra conosco. Nosso desejo é estar ali também, fazendo uma visita aos nossos irmãos. Então, eu não sei se eu preciso aqui me apresentar aos irmãos. Eu creio que os irmãos já devem ter ouvido falar de mim, ou sobre alguma coisa a meu respeito. Então, eu não quero aqui desperdiçar o tempo dos irmãos para contar a história da minha vida. Eu só quero aqui dizer para os irmãos que eu amo esta mensagem desde a primeira vez que a conheci. Desde a primeira vez que me posicionei por ela. E Deus me fez fazer coisas loucas que normalmente você jamais faria. Eu lembro que no início, quando eu estava conhecendo a mensagem, o que eu fiz foi o que a maioria de vocês devem ter feito, tentado catar o máximo possível de todas as traduções possíveis dos sermões do irmão Branham. Então, todos os ministérios que traduziam, eu juntava, entrava em contato com todos eles, as gráficas, ministros, e eu conseguia, né, muitos sermões, para poder ler e estudar. E ao mesmo tempo, eu já tinha uma pilha grande, eu lembro disso, eu tinha uma pilha grande de sermões já adquiridos do irmão Branham para ler, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu fazia algumas visitas nos sites para consultar os sermões do irmão Branham, para ver quantos mais haviam sido traduzidos. E eu lembro que naquele tempo, isso foi em 2004, 2005, 2007, por ali, eu vi que estava faltando muitos sermões do irmão Branham para serem traduzidos. Menos de um quarto apenas havia sido traduzido até então, juntando todos os ministérios. E então uma coisa inexplicável aconteceu em meu coração, que foi de eu traduzir sermões do irmão Branham que ainda não haviam sido traduzidos. Amém.
E eu só sei, você pode não acreditar em mim, mas só sei que eu fiz esse trabalho porque Deus estava me guiando e me conduzindo a fazer isso. Glória a Deus. E isso é uma coisa louca, porque ao invés de eu estudar as inúmeras mensagens que eu já tinha, uma pilha, Deus estava me levando a traduzir outros sermões. Então não fazia sentido aquilo. Mas era uma coisa irresistível, entende? Mas eu não conseguia evitar aquilo, eu tinha que fazer aquilo, eu comecei a fazer. Então, depois, mais tarde, eu conheci o ministério do irmão Rosendo, e ele disse que estava com falta de tradutor para os sermões do irmão Oliveira, do irmão Brian, e aí ele me explicou algumas coisas, porque eu era muito novo naquele tempo, não entendia algumas coisas. Esse negócio de direitos autorais, eu não sabia nada disso, essa política que o homem inventou, não sou desse negócio, sabe? Essa coisa do politicamente correto não é comigo. Mas aí o irmão Rosendo disse, mas irmão Jorge, se você quiser traduzir os sermões do irmão Oliveira, você terá todos os direitos autorais, ninguém vai criticar, ninguém vai se levantar contra o teu trabalho. E foi o que eu fiz. E a razão de eu dizer isso para você é porque esse é o meu ministério. Você sabe que as Escrituras dizem, Jesus disse que Deus enviaria para a sua igreja profetas, mestres e escribas. Bom, nós tivemos um profeta nesta mensagem, William Branham, não precisa de mais outro. E nós tivemos aí alguns bons mestres nessa mensagem também. E um que nós podemos citar é o irmão Oliveira. Porque o próprio irmão Branham disse que, até poucos dias antes de partir, ele confidenciou para alguns irmãos, ele disse, o irmão Lee é o único que me compreende. Pouco antes também da irmã Miriam, esposa do irmão Branham, partir, ela reuniu toda a família, seus filhos, e disse, olha, eu tenho muita consideração e respeito pelo irmão Oliveira, porque o pai de vocês amava este homem. Então, o irmão Branham tinha uma consideração por causa do seu ministério. Até comparava o irmão Lee como Arão foi um associado de Moisés. Como Deus deu Arão para Moisés, Deus te deu você para mim. Então, o irmão Branham se comparou com Moisés. Então, nós tivemos aí nessa mensagem nosso profeta, vindicado por Deus, tivemos aí um mestre e escribas. Será que Deus não vai enviar escribas também? Claro que sim. Eu sei que esse é o meu ministério. O escriba, ele traduz, ele lida com as escrituras, ele tem uma visão metódica de investigar, de apurar, de examinar, de escrutinar, ele tem esse espírito circunspecto de examinar e ter exatamente a certeza do que ele está lendo, entendendo, e conferindo, e comparando, e interpretando, e corrigindo, qualquer coisa que não estiver bem. Essa é a função do escriba, e Deus me deu esse ministério. Então, eu vejo alguns irmãos aí que às vezes querem me criticar e caçoar de mim. O teólogo Diógenes, o filósofo Diógenes Dornelles. Esse pessoal é muito fraco. Eles não sabem que existe uma coisa pior ainda que um teólogo, que é um escriba. O escriba é um bicho bravo. Porque um teólogo até deixa escapar algumas coisinhas, por mais metódico que ele seja, mas dos olhos do escriba nada escapa. É por isso que há uma grande crítica aí, referente ao que nós ensinamos, ao que nós pregamos. Porque esse é o ministério do escriba. Ele é cauteloso, mas ele examina, ele investiga. Ele vai ter o zelo e o desejo de passar para você a informação mais precisa e correta possível. Por isso que alguns se escandalizam. Isso é teologia, isso é isso, isso é aquilo. Você não sabe o que estão falando. Amém, meus irmãos? Então é isso. Eu não estou aqui de forma alguma com a intenção de pregar doutrina aqui para os irmãos. Eu creio que o irmão Cícero está fazendo esse trabalho aqui muito bem aqui com vocês. Até o próprio irmão Branham lhe disse que quando ele era convidado nas igrejas trinitárias, unicistas, para pregar, ele não pregava doutrina. Ele chamava em particular o ministro e conversava em particular sobre doutrina com o ministro, para depois ele fazer um filtro e ver o que era de imediato mais urgente para a sua congregação. Então ele ministrava. Então é isso que o irmão Branham fazia. Então eu não vejo aqui razão. Mas como eu devia uma visita aqui para o irmão Cícero, porque eu lhe fiz essa promessa, então aqui eu quero apenas ter um breve tempo aqui de companheirismo com os irmãos, fazer o que eu sempre faço, que vocês que talvez me acompanharem no Facebook, no YouTube, né? Vocês sabem que eu faço minhas notas, meus estudos, leio e comento, sermões do irmão Branham, e é o que eu vou fazer aqui, nada diferente do que eu faço. Está bem, meus irmãos? Então eu trouxe aqui uma mensagem muito simples, mas eu espero de coração que isso possa alegrar você, que isso possa de alguma forma te fundamentar, te solidificar nesta fé, nesta palavra e nesta mensagem. Amém? Então agora sim eu vou pedir para que você se coloque de pé, eu vou fazer a leitura aqui do livro de Atos, capítulo 17, e eu quero ler os primeiros 12 versículos. Tem algum copo d'água aqui? Antes que minha garganta seque.
Atos, capítulo 17, versículos de 11 a 12. Glória a Deus. Todos podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, e procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ou seja, esses judeus estão dizendo: não temos outro rei a não ser César. Esse rei que vocês estão nos apresentando, Jesus e Nazaré, o Messias, não é nosso rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Digam todos graças a Deus. Precioso Deus, amado Pai, a razão de lermos essas Escrituras, Senhor, é porque entendemos que as mesmas coisas que aconteceram no dia dos teus profetas e apóstolos no passado, vemos hoje se repetir. Que tu nos ajude nesta noite, Senhor, com a ministração da tua palavra. Fizemos a leitura, mas agora pedimos para que o teu Santo Espírito realmente abra a Escritura para nos dar o entendimento dela. E crendo que tu está aqui conosco, Senhor, confirmando cada vida com este propósito. Então, Senhor, receba aqui nossa súplica, nossas petições. Levamos cativo agora os nossos pensamentos, a tua obediência. Fala com cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos e crendo que tu nos responde, nós te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos perceber, por esse relato de Lucas, porque ele foi o autor do livro de Atos, que este povo aqui de Bereia, ele tinha um espírito mais aberto que o povo de Tessalônica. Você percebeu isso? Porque eles estavam ali ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras, para ver se o que Paulo e Silas estavam ali pregando estava correto. Então o resultado foi que muitos creram, incluindo a Escritura aqui diz várias mulheres gregas e muitas muito respeitadas, e também não poucos homens. E você sabe, os bereanos, eles eram habitantes da antiga cidade de Bereia, que ficava lá na Macedônia.
Mas, popularmente, o significado dos bereanos entre os cristãos passou a indicar aquelas pessoas que, como eles, têm zelo do ensino, têm zelo das Escrituras para ler, para meditar na palavra, buscando o ensinamento correto. Geralmente se usa o termo bereano, alguém com espírito bereano, porque faz o que os bereanos fizeram no passado. Ou seja, eles têm mais desejo de examinar, de investigar, não se contentam simplesmente de ouvir alguém dizer algo, eles querem por si mesmos se certificar, investigando, examinando, pesquisando, para saber se o que eles estão ouvindo é realmente a verdade, se está correto, se condiz com todo o resto das Escrituras. Então, como houve cristãos naquele tempo fazendo assim, há hoje também cristãos dessa forma. Então, se atribui a eles, podemos chamar pessoas cristãos assim, de filhos bereanos, com o espírito de Bereia. Então, esses sempre foram conhecidos dessa forma. Mas veja, como eu disse, eles eram aqui, essa cidade de Bereia ficava lá na Macedônia. Essa cidade ficava aos pés do Monte Olimpo. E essa cidade ficava a 80 quilômetros ali de Tessalônica, onde Paulo e Silas antes estiveram. E também cerca de 50 quilômetros ali de Bereia ficava uma cidade chamada Pela, que foi onde Alexandre o Grande ali nasceu. Então, no tempo do Novo Testamento, os bereanos eles viviam ali numa cidade muito próspera, uma boa estrutura. Eu acho que não seria errado você comparar Bereia com Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma cidade, eu quero crer, próspera, com boa estrutura, assim. Então, Bereia é mais ou menos uma Ribeirão Preto daqueles dias. Tá? Foi aquela cidade que Paulo visitou nesses termos, nessas condições. Então, entre os habitantes ali de Bereia, você tinha ali uma comunidade judaica, e assim como em muitas outras cidades, né, do Império Romano. Em todo o Império Romano havia várias sinagogas de judeus, espalhadas por todas as cidades gentílicas. E mais tarde, durante o governo de Diocleciano, Bereia até se tornou uma das capitais da Macedônia. Hoje existe uma cidade lá, onde ficava no passado Bereia. Ela se chama hoje Véria, uma cidade grega. Ok? Então são resquícios daquela antiga cidade lá. Então esse encontro aqui do apóstolo Paulo com os bereanos, ele ocorreu, se você acompanhou bem a leitura que nós fizemos, depois da passagem de Paulo ali por Tessalônica. E o texto bíblico registra que certos judeus, movidos por inveja, né, eles incitaram ali um motim contra Paulo e Silas, porque não estavam de acordo com a doutrina que os apóstolos estavam pregando ali. E aí você viu que os judeus ali disseram, esses homens estão pregando essa doutrina de que Jesus, o Nazareno, é o rei prometido, e eles disseram, não, nós não temos nenhum outro rei a não ser César. E você acha que os judeus amavam, tinham tanto zelo e amor assim por César? Não. Havia uma divergência, uma divisão muito grande entre esses judeus e os romanos daqueles dias. Desde costumes, tradições, religiões, havia muitas divisões. Mas perceba que por um breve instante esses judeus religiosos abriram mão dessas divisões para se unir aos demais em uma causa em comum, que era para combater essa doutrina. E hoje o irmão Cícero me contou que alguns galinheiros da mensagem aqui em Ribeirão Preto estão bem alvoroçados com o que vocês estão aqui aprendendo, não é verdade? Então todos os galinheiros estão tudo divididos entre si, assim, um é contra o outro, por um breve instante, né, por uma causa em comum, eles renunciam a essas breves diferenças entre eles para se unirem contra essa doutrina que vocês creem e pregam aqui. Então, se esse espírito que vocês estão vendo aqui, entre esses galinheiros da mensagem, aqui em Ribeirão Preto, não for o mesmo espírito lá dos ditos Tessalônica e Bereia, então eu não sei o que é isso. É a mesma caça de demônios. Inventam desculpas. Abram mão das diferenças nessa hora, não é verdade? Isso sempre existiu. Então, veja, aparentemente, a estadia de Paulo ali em Bereia, ela foi curta, mas alguns estudiosos dizem que talvez eles tenham ficado ali por semanas, ou talvez um mês. Mas o que realmente se sabe é que em Bereia, Paulo e Silas, rapidamente, eles também se dirigiram à sinagoga dos judeus, porque onde Paulo ia, o primeiro lugar que ele visitava era a sinagoga, então eram os judeus, ele levava a mensagem para eles, se havia uma rejeição, ia para os gentios, porque esse era o seu ministério. Então veja, os bereanos eles foram muito receptivos, mais receptivos à mensagem e à doutrina dos apóstolos do que os tessalonicenses.
E o escritor do livro de Atos relata que enquanto Paulo pregava, os bereanos ouviam atentamente a mensagem e conferiam à luz das Escrituras se o que estava sendo anunciado por eles era verdadeiro. Então isso significa que, diferentemente da comunidade judaica de Tessalônica, a comunidade judaica bereana estava mais disposta a ouvir, mais disposta a estudar e a aprender. E assim foi o evangelho ali proclamado perante eles, com grande progresso, alcançando aí muitas pessoas. Mas veja, quando os judeus de Tessalônica souberam que o apóstolo Paulo estava tendo progresso com os bereanos, porque eles receberam uma receptividade muito melhor, esses críticos de Paulo ali em Tessalônica se dirigiram também a Bereia, e por causa disso eles também depois tiveram que ir embora de lá. Paulo foi para Atenas, Timóteo e Silas, eu creio que ficou ali em Bereia, e depois eles se encontraram com Paulo lá em Atenas. Então vejam, meus irmãos, sem dúvida os bereanos citados aqui nesse livro de Atos, eles servem sim de um bom exemplo para a igreja, para todos nós. Eles mostraram ter ouvidos abertos para o ensino, amém? No entanto, eles não eram apenas ouvintes dispostos a receber qualquer coisa, eles realmente compararam a mensagem anunciada com a palavra de Deus escrita. Eles comparavam, eles examinavam. Então, além disso, você vai ver que, ao demonstrar tanto zelo pela Escritura, e mesmo assim receber a mensagem anunciada por Paulo, os bereanos, eles foram mais uma vez uma prova, meus irmãos, de que o Evangelho não consistia numa nova doutrina inventada ali pelos apóstolos, mas sim de um cumprimento real e genuíno da palavra de Deus. Os bereanos, ao examinar o que Paulo e Silas estavam ensinando, se conscientizaram de que o que eles estavam falando era uma coisa que Deus já havia prometido para aquele dia, que agora estava acontecendo, estava se cumprindo. Então eles viram que Paulo e Silas não estavam realmente pregando uma coisa nova, eram as Escrituras, só que agora reveladas, cumpridas. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos aqui de Ribeirão Preto, que o que nós pregamos, a doutrina da mensagem, que é o ensino de Mombrana, não é uma coisa nova. Não é uma doutrina nova, não é uma teologia nova. O que nós pregamos aqui é a mensagem. A mensagem o que é, meus irmãos? É cumprimento da palavra, só isso. É a revelação da palavra. A mensagem é a revelação, a mensagem é cumprimento. Uma Mombrana disse, nós não precisamos de uma nova teologia, nós não precisamos de uma nova doutrina, tudo que nós precisamos é de corações para aceitar a palavra revelada para esse dia. É tudo que você precisa. Então os bereanos entenderam que o que Paulo estava pregando não era uma coisa nova. Então, quando alguém vem até você com alguma coisa nova que não pode ser provada pela Bíblia, novo nome Brana, não dê ouvidos a isso. Deus tem duas naturezas. De onde você tirou esse negócio? Não tem nada na Bíblia falando isso. Deus não tem duas naturezas. O Filho, sim, tem duas naturezas. Deus não. Amém. Mombrana disse que Deus, na sua natureza, era imutável, não muda. Então Deus sempre foi Deus. Mas quando Deus gerou seu Filho da mesma substância, que era divina, era uma natureza. Mas quando ele enviou seu Filho até aqui, ele deu um corpo de carne, agora o seu Filho passou a ter uma outra natureza, que é a natureza humana, e ele a tem até hoje. Ele estará sentado com o seu corpo, alma e espírito. O Filho tem duas naturezas, mas Deus não tem duas naturezas. Os unicistas ensinam que Deus tinha uma natureza a princípio, mas depois passou por uma breve alteração na sua natureza, adquiriu mais uma outra, que foi a humana. Isto é bizarro, isso é antibíblico. Onde é que você vai botar isso na Bíblia? Então veja, quando você é um crente bereano, você examina que esses pastores falam, Deus tem duas naturezas. Você vê, alguma coisa está suando, alguma coisa está errada aqui. Mulheres pregadoras, Papa, você encontra esse negócio na Bíblia? Não! Então você vai ouvir as coisas que são de Deus e qualquer coisa que soa além do que a Bíblia diz, você rechaça e você não recebe. Era isso que os bereanos tinham esse cuidado. E é isso que os crentes bereanos dessa mensagem hoje têm esse cuidado. Qualquer coisa que você vê alguém te apresentando além da mensagem, além da Bíblia, irmão, rechaça, esquece. Não leve isso adiante. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Então, meus irmãos, infelizmente, na atualidade, falta a muitos cristãos a integridade e o discernimento demonstrado por aqueles crentes bereanos. Falta a muitos crentes o compromisso com a pureza da palavra de Deus e a consciência de que apenas o evangelho verdadeiro pode conduzir as pessoas à fé em Jesus Cristo.
Ninguém precisa te acrescentar nada, uma nova informação, uma nova revelação. Umbanda não te trouxe uma nova revelação, uma nova doutrina, um novo ensino. O que ele te trouxe foi luz para entender o que as Escrituras já haviam dito. Aleluia! Então, assim como os bereanos que não estavam dispostos a abrir mão da fidelidade à palavra de Deus nos tempos de Paulo, os cristãos precisam manter em mente que qualquer falso ensino, por mais inofensivo que pareça ser, já é suficiente para adulterar o verdadeiro evangelho. Por isso se diz, você tem que descartar isto. Então, aqui a Bíblia diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Não quer dizer que eles eram mais nobres no sentido de ser dignatários ou ricos, com status, nada disso. Eles eram mais nobres simplesmente porque eles fizeram uma coisa que os crentes de Tessalônica não fizeram. Eles investigaram as Escrituras. Isso os tornou mais nobres. Desculpe. Mais nobres. Nobres de quê, irmão Jorge? Nobres de mente. Porque isso fez demonstrar que eles receberam a palavra com toda a avidez, como diz na Escritura. O que significa isso? Com vida, eles receberam com entusiasmo, com inclinação, com uma disposição mental aberta para receber, para entender, para assimilar. Né? Examinando, ou seja, investigando, verificando, analisando cuidadosamente, questionando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É isso que os crentes fizeram de Bereia, e é isso que os tornou mais nobres. Então, ainda nos dias de Jesus, você vai ver que ali houve homens que investigaram o que o Senhor estava ali pregando, e alguns ali eram honestos, sinceros, e eles estavam investigando as Escrituras para certificar de que o que Jesus estava falando e fazendo eram as Escrituras. Umbanda diz que Jairo, lembra de Jairo, um dirigente de uma sinagoga? Umbanda diz que Jairo havia examinado as Escrituras, e ele, por examinar, como um bom crente bereano, se conscientizou de que Cristo era o Messias profetizado. Eu olhei aqui como é que o Umbanda apresentou isso, lá na mensagem Somente Crer, de 61. Bem, posso ouvir seu pequeno coração afundando assim. Ele olhou em volta para a sua esposa e estava de pé, vendo o que ela ia dizer. E olhou e viu sua filhinha morrendo. Ele disse, você pode muito bem tirá-la, porque aqui vou eu. Isso mesmo, estou no meu caminho. Ele tinha uma necessidade correndo, ele deve ir agora mesmo. Então eles disseram, lembre-se, se você for, você sabe o que vai te acontecer. Você conhece a nossa declaração. Sim, eu entendo tudo sobre isso, mas eu tenho uma criança morrendo aqui. E é a mesma coisa que tenho escondido em meu coração o tempo todo. Tenho examinado as Escrituras. Tenho comparecido às suas reuniões disfarçado. E eu verifiquei as Escrituras e ele é o Messias. Amém? É isso, amém. Essa é a maneira. Agora você está chegando a isso, Jairo. Saia e diga a eles o que é certo. Confesse sua fé. Então você estará certo no caminho certo, então. Então, primeiro certifique-se, examine. E uma vez que você está certificado que o que você está ouvindo é verdade, a Bíblia diz, confesse, fale, diga abertamente. Amém? É isso que a Bíblia ensinava. Por isso que eu sempre tenho dito, não é um bom ambiente agradável para nenhum cristão estudar a palavra, examinar as coisas que nós estudamos aqui, e alguém examinando e uma vez certificando que é verdade, não pode, por sua vez, confessar porque o seu ambiente, a sua congregação, o seu tabernáculo, o pastor, o seu líder, o seu big boss man, não concorda, não coincide com isso. Não é um ambiente espiritual saudável para um crente assim. Se você examina isso aqui, sabe que isso é verdade, mas onde você está, você não pode falar isso aqui está mal, não é um bom ambiente para você. A Bíblia diz, examine, estude, quando você souber que isso é verdade, fale, grite aos quatro cantos. Mas se onde você está, o teu pastor não concorda com isso, e você não pode falar, você tem que falar quieto, ou ficar quieto melhor, você não está no lugar certo. Deus não te quer no lugar assim. Deus quer que você esteja onde você creia e fale dele. Amém. Amém. Então esse Jairo, ele foi um homem assim, ele foi, eu quero crer, meus irmãos, que este homem foi expulso da sua sinagoga. Porque o sistema, ele não aceita ser contrariado. Então ele teve que pagar o seu preço. Mas veja que Jairo, ele foi um homem temente a Deus, que ao invés de criticar algo só porque não compreendia o que foi que ele fez. Uma Bíblia diz que ele investigou as Escrituras, examinou, para entender tudo aquilo, que seus olhos estavam ali lhe mostrando, não é?
e não se importou de se tornar impopular ou mesmo de perder o seu cargo de liderança ali na sinagoga. Não estava preocupado com o seu cargo, sua posição, de ser impopular, não estava preocupado com isso. Os crentes bereanos começaram a ser impopulares pela sua posição de examinar, investigar e se posicionar. Mas eles não estavam preocupados com a sua impopularidade, porque eles sabiam que eles estavam crendo naquilo que é verdade. Então, meus irmãos, havia lá nos dias de Jesus homens que se diziam representantes da lei de Moisés, você sabe disso? Mas que não queriam investigar as Escrituras para saber se Jesus estava sendo escriturístico, bíblico ou não. Então eles fizeram de tudo para manchar a reputação de Jesus. Eles não investigavam porque estavam cheios de demônios. Essa que é a verdade. O diabo não quer que o homem investigue e examine as Escrituras. O diabo não gosta que um crente faça isso. Geralmente, quando alguém não é honesto o suficiente para examinar e aceitar a verdade bíblica, é porque ele está trabalhando em harmonia com o diabo. Então, nada da palavra pode ser mostrado para alguém assim. Mombana falou isso, eu quero ler isso para você. Na mensagem Povo ao Lado de Jesus, 62. Eles faziam qualquer coisa para manchar o seu nome, qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, não sabendo que eles estavam possuídos pelo diabo para fazer isso. Eles estavam trabalhando em harmonia com o diabo, tentando denegrir o nome do Filho de Deus. Como eles fizeram isso, irmãos? Porque eles nunca examinaram as Escrituras. Então, existem ministros hoje, com esse mesmo espírito, com essa mesma postura com aqueles do passado. Mestres da lei, representantes disso, daquilo, da mensagem. Mas o Mombana diz, eles trabalham em harmonia com o diabo, eles não querem realmente investigar, examinar, não são honestos suficientes. Jesus disse, examinai as Escrituras, nelas pensai ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Oh, que mistério ele teve. Desculpe, que ministério ele teve. Então, meus irmãos, quando alguém decide não abrir mão das suas próprias ideias, essa pessoa ela deve ser deixada de lado. Não insista em querer mostrar algo para alguém assim. Porque mesmo que se comprove o erro para eles, ainda assim ele não se convencerá. Mombana foi quem disse isso. Mensagem provando sua palavra. Agora, você já ouviu, sem dúvida, aquele antigo provérbio, prove para mim, eu vou acreditar. Sabe aquelas briguinhas de Facebook, grupos de WhatsApp, de parágrafos aí? Eu olho o que o Mombana disse, meu irmão, olha o que o Mombana disse, sabe? Eles estão dizendo isso, prove para mim, né? Veja se eu estou... Mombana disse, vocês conhecem o ditado assim? Prove e eu vou acreditar em você. Mas isso não é verdade. Muitas vezes eu vi muitas coisas provadas, que eram absolutamente provadas até cientificamente, e mesmo assim as pessoas não acreditavam nisso. Então, não adianta você aceitar desafio, prove para mim, me mostra um parágrafo, me explica, eu vou crer. Eles não vão crer, suas mentes já estão cauterizadas, eles não querem, não são crentes bereanos que realmente se interessam honestamente em investigar e examinar, porque estão em harmonia com o diabo, diz o Mombana. Então, Mombana ele disse que quando ele ministrou sobre os 7 selos, ele disse que ele investigou a Bíblia, cada visão que ele estava recebendo. Você lembra disso? E ele examinava também as interpretações dos teólogos do seu dia, dos tempos passados, e o que os grandes estudiosos diziam. E como bom bereano, o que o Mombana fazia? Ele comparava tudo com as Escrituras. Vamos ler como é que ele falava isso? Porque isso aqui tem a ver com o nosso estudo aqui. O 7º selo. Aqui eu entrava ali e apanhava as anotações, lá no quartinho dele, né? Eu apanhava os livros do Dr. Smith, Ira Smith, e todos os escritores e tudo mais, e eu lia os seus livros. E eu digo, agora, aqui está o 6º selo, aqui está o 4º selo, agora, o que este homem diz? Ele dizia, bem, foi isto, e foi aquilo mais. E eu olhava aqui, e pegava o de outro homem, e ele dizia, que era tal e tal, e parecia que simplesmente não dava certo. Está vendo? Então veja, o Mombana fazia suas investigações e algumas coisas que o Mombana via, não só na questão da ministração dos selos, mas no livro das eras, ou quando ele ministrou sobre as 7 eras da igreja, você sabe, ele investigou os livros históricos. Né? E aquilo que o Mombana achou que estava tudo bem, ele manteve e conservou.
Você sabe que é uma grande crítica desonesta aí de alguns que dizem que Umbanda plagiou Larkin e outros estudiosos. Por favor, Umbanda não tinha que escrever um outro livro de história da igreja. Ele fez a investigação, como ele disse, e aquilo que ele no seu entender estava bem, porque ele orava e tudo, e Deus não mostrava para ele nenhuma oposição, então ele conservava aquilo. Onde é que está o plágio aqui? Se então um ministro, um escritor, escreveu alguma coisa, uma Umbanda preservou, conservou porque achou que estava bem, mérito para o escritor, mas isso não tem nada a ver com plágio. Mas veja, que ele disse, algumas coisas eu li, algumas coisas parecia que estava bem, outras coisas não estavam bem. Por exemplo, uma crítica que os irmãos estão levantando aí. O Umbanda escolheu um homem para ser o mensageiro da era de Tiatira, Columba. Ele não viveu no tempo dessa era. A era começou em 606, se não me engano, e terminou em 1500, alguma coisa. E dizem que Columba não viveu nesse período. Morreu um pouco antes dessa era começar. Então eles dizem, como um profeta de Deus vai fazer isso? Mas o Umbanda acabou de dizer, olha, ele liu alguma coisa aqui e ali, e dizia, isso, aquilo. Então o que o Umbanda às vezes fazia? Para evitar discussões e problemas, porque achava que estava tudo bem aqueles números, aquelas datas, alguma coisa ele via que tinha que mudar. Outras ele conservava. Então, no que tange a era de Tiatira, ele achou por bem aquela divisão. As duas datas, de quando começa e quando termina, são datas emblemáticas, não vou entrar em detalhes aqui. Ele achou tudo bem, mas Deus lhe revelou para ele que o mensageiro para aquela era Columba. Então, pouco importava para ele se ele não estava ajustado dentro daquela era, que os homens determinaram o tempo, início e fim. Ele nem quis mudar isso. Ele até poderia, né? Já que Deus revelou para ele um mensageiro para a era de Tiatira, Columba, e ele nasceu no período, então não seria razoável mandando ajustar a data, fazer diferente do que os homens fazem, colocar um pouquinho antes para se enquadrar dentro. Ele poderia, mas ele não quis fazer. E agora alguns fazem crítica em cima disso, porque eles não entendem que ele era guiado pelo Espírito Santo. Então as coisas que ele lia, examinava e via que está tudo bem, sem nenhum problema, ele conservava. O que ele achava que tinha que ser mudado, ele mudava. E não havia nenhum problema nisto. Então ele diz aqui, olha, eu examinava isso e aquilo, eu pensava, isso aqui não está muito bem. E eu caminhava de um lado para o outro no cômodo um pouco, eu me ajoelhava e orava, e eu voltava e apanhava a Bíblia, e eu sentava, e eu a lia, e eu caminhava de um lado para o outro. Então, de repente, quando eu ficava quieto, eis que se revelava ligeiramente. Deus lhe dava uma revelação do que ele estava lendo, da Bíblia, dos livros, dos teólogos, né? Então, o que uma Umbanda fazia? Então, eu agarrava uma caneta rapidamente e tomava nota disso, dessa maneira. E o que eu estava vendo e fazendo, observando aquilo dessa maneira, até tê-lo anotado. Então, eu tirava o resto do dia e eu ia pesquisar isso, e eu via que se estava de acordo com as Escrituras, então, examinar e tudo, está vendo? Então, eu tenho isto. E eu pensava, agora há umas pessoas que tiveram visões, há muitos que tiveram revelações. Se isso for contrário à palavra, deixe de lado. Então ele diz aqui, eu verificava a Bíblia e eu confrontava, e o que era da Bíblia ele conservava. Então veja, as pessoas que não examinam as Escrituras são porque já possuem as suas tradições estabelecidas e têm medo de voltar atrás ou de mexer nessas tradições, suas teologias, suas doutrinas de estimação. Então quando alguém defende uma opinião como se fosse verdade, as Escrituras perdem o total sentido para ele. Na verdade, ele apenas usa as Escrituras para dar para elas o sentido que ele deseja que elas tenham. Mensagem aqui do Umbanda, Cristo identificado mesmo em todas as gerações. Ele disse, se tivesses conhecido Moisés, terias conhecido a mim. Ele escreveu de mim, ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. E outras palavras, olhar nas Escrituras, está vendo? Eles tinham sua tradição tão enraizada. Ele disse, sim, pelas vossas tradições, vós invalidastes a palavra de Deus para o povo. Vós tanto sobrecarregais de tradição que a palavra não tem efeito algum sobre eles. É a mesma coisa agora, diz o Umbanda. Por que os ministros hoje não examinam as Escrituras? E a mensagem, honestamente, irmão Cícero? Porque suas tradições ocuparam o lugar da palavra. Eu sou isto, eu pertenço a isto. Eu perguntei a uma moça certa vez, você é cristã? Ela disse, eu acendo uma vela toda noite. Eu perguntei, agora,
Como se isso tivesse algo a ver com isso. Eu fui orar no hospital certa vez para uma senhora, ela disse, espere, fecha as cortinas. Eu disse, qual é o problema? Ela disse, nós somos metodistas. Eu disse, a senhora não é cristã? Ela disse, eu sou metodista. Eu disse, bem, então é só isso é o assunto. Então a senhora não é uma cristã, a senhora é só metodista. Então, deste modo, é isso. Veja, eles simplesmente não entendem isso. Veja, eles estão vivendo num brilho de outra luz. O brilho é uma coisa, é uma falsa luz, é um reflexo. Então, essas pessoas, elas creem mais nas palavras do homem, do líder de um grupo, do que na palavra de Deus. Mensagem Umbanda, reconhecendo o seu dia, sua mensagem. Jesus disse aos seus, ele disse isso aos seus discípulos, examinai as Escrituras. Vós sabeis que estáis confusos a respeito de mim e do meu ministério. Examinai as Escrituras, vós cuideis ter nela a vida eterna, e elas de mim testificam. Elas vos dizem qual é a minha mensagem. Se não podeis crer em mim, crede nas palavras que Deus vos está interpretando. Não queremos que este governe sobre nós. Temos nossos próprios sacerdotes, assim por diante. Então, façam isso. É tudo o que pode ser dito. É tarde demais de qualquer maneira, está vendo? Tradições denominacionais que dizem que está bem, eles escutam isso, eles preferem ouvir, vocês creem na palavra do homem mais do que na palavra de Deus. Então, ele vai dizer aqui, elas não reconhecem, as igrejas hoje não reconhecem 2 Timóteo 3. O que diz lá em 2 Timóteo 3, como o Bruno aqui menciona? Vamos ler aqui rapidinho, irmãos? Aqui, Paulo diz, versículos de 1 a 8. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Veja, eu sempre quando eu leio isso aqui, eu sempre chamo a atenção para os irmãos. Paulo aqui está dizendo, nos últimos dias isso aqui vai acontecer. Mas vamos lá, ninguém nos dias de Paulo estava fazendo isso? Será que nos dias de Paulo ninguém estava blasfemando? Será que nos dias de Paulo não havia ninguém que fosse arrogante, ou avarento, ou egoísta? Claro que sim. Nos dias de Paulo tinha avarentos, tinha egoístas, tinha desobedientes aos pais. Então por que Paulo aqui vai dizer que nos últimos dias seriam difíceis para que as pessoas fariam isso se nos seus dias já estavam fazendo? Qual que é a diferença aqui? O problema é que Paulo aqui está falando que os cristãos nos últimos dias seriam tudo isso aqui. Paulo está falando de cristãos. Entenda a conjuntura aqui. Paulo aqui está dizendo que nos últimos dias os cristãos seriam egoístas, seriam avarentos, mais amantes do dinheiro, não é isso? Seriam jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Nós temos irmãos até no nosso meio que já estão saindo agora dentre nós, que criam conosco que William Branham é um profeta de Deus, e agora dizem que William Branham é um falso profeta, mas ainda se dizem cristãos. Isso é uma blasfêmia. Cristãos blasfemadores. Mas os milagres que Deus fez através daquele ministério, até mortos foram ressuscitados, aquilo foi pelo poder do diabo, não foi Deus que usou aquele homem. Blasfemadores, mas são cristãos. É isso que torna esses últimos dias mais difíceis, mais perigosos, porque você tem que lidar com esse tipo de gente, que diz que crê como você. Mas é isso aqui que Paulo diz. Eles vão ser blasfemadores, vão ser egoístas. O que mais que Paulo fala aqui, irmãos? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis. Tem cristãos que são implacáveis. Poderiam te matar se eles pudessem. É verdade. Caluniadores, sem domínio de si. São tentados na carne e às vezes não têm domínio. Irmãos, até ministros que não têm domínio da sua própria carne. Quantos ministros aí fornicando, adulterando, traindo suas esposas, seus cônjuges? Sem domínio de si. Porque falta o fruto do Espírito, domínio próprio. É por isso. O que mais? Sem domínio de si, enfatuados, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Existem cristãos que são inimigos do bem.
Comentei para você no início que eu traduzia sermões do Mombrana, e eu bem alegre, eu lembro que uma vez fui numa convenção de um grupo que eu pertencia, de ministros, e eu contei a novidade para eles, todo entusiasmado, pobrezinho. Cheguei lá e disse, meus irmãos, vocês sabem o que eu estou fazendo? Eu estou traduzindo também sermões do Mombrana, eu já tinha acho que uns 15 sermões do Mombrana, eu já tenho uns 15 sermões inéditos do Mombrana. Contei para quem quisesse seu e-mail, no seu e-mail podia enviar o PDF para ler e estudar. E quando eu falei isso para aqueles irmãos, ao invés deles receberem com alegria, olharam para mim, eu sempre conto isso, com o olhar sepulcral do defunto. E daqui a pouco fazia uma coisa até pior, virava as costas para mim como se não tivesse ouvido o que eu falei. Eu estava no começo da mensagem, eu não entendi esses espíritos que rodeavam aqui entre os crentes da mensagem. Eu não estava entendendo isso aqui. Ao invés de ser uma notícia boa para ele, olha, eu estou trazendo algo, se vocês quiserem estudar, vocês não têm fome da palavra, vocês não querem ler mais. Eu tenho certeza que aqueles irmãos já tinham lido todos os sermões traduzidos. Eu tenho mais alguns sermões do meu Mombrana para você ler. Não gostaram. Inimigos do bem, chamando de trevas aquilo que é luz, de amargo aquilo que é doce. E são cristãos, são crentes. O que mais aqui? Traidores. Tem crentes que são traidores. Mombrana disse, dê um pouco de autoridade e poder para o homem e veja o que ele vai fazer. Bom, eu sei que cada um de vocês aqui que tem experiência, você sabe que o que Paulo está dizendo é a verdade. Sim ou não, irmãos? Amém. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, figura de igrejas, figura de tabernáculos, sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, são apenas membros de igreja, são religiosos, mas nunca chegam a um amadurecimento, nunca aprendem. Estão anos e anos ali praticando uma vida religiosa, mas não saem daquele lugar, não avançam, não progridem, não aprendem, porque não examinam as Escrituras. O nosso Big Boss Man diz que assim ficamos com isso e estamos contentes. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens e todo corrompidos na mente. Não há nada que você possa falar para eles, eles não vão aceitar. E eles não vão examinar para ver se o que você está falando é verdade. Eles vão logo partir para desancar, para criticar, isso é teologia, isso aqui é dualismo, isso aqui, eles não que mais o quê. Então veja, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente. Eles escancaram a sua incredulidade. Parece que eles fazem questão de mostrar que eles não aceitam que a palavra, que a mensagem diz. Eles simplesmente usam um racionamento, isso aqui que uma banda, isso que você está mostrando, que uma banda disse, isso aqui foi um erro que uma banda disse. Estou escancarando a sua incredulidade para você. Como também aconteceu com daqueles. Amém. Então veja, meus irmãos, é por isso que Deus, nos últimos dias, Ele vai ter que julgar a terra. Não somente por causa da incredulidade dos pagãos, mas também desse próprio povo aqui que diz ser crente, que diz ter alguma revelação, mas mostram pelos seus testemunhos que eles pertencem a uma falsa igreja, uma falsa vinha. Então foi por isso que o Mombrana disse que se alguém está em uma igreja que não aceita examinar honestamente a Bíblia e a mensagem, para dizer exatamente como ela diz, ele disse, você tem que evitar este lugar. O Mombrana disse isso, provando sua palavra, examinai tudo, retende bem. Agora, se você pertencer a uma igreja que não crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que o que você está lendo, estudando, não concordo que seja assim, isso é visão de teológica, isso é aquilo, qualquer razoamento que ele use. Se você está no lugar, eles não aceitam a palavra como ela é, ou mesmo entre todos, ele disse, afaste-se dela e examine. Então, meus irmãos, infelizmente, muitos interpretam a atitude dos bereanos como uma atitude equivocada, porque eles foram críticos. Não, eles não foram críticos. Eles apenas foram examinadores. Eles não estavam criticando a pessoa em si, mas o que estava sendo dito. E é isso que um bom crente bereano dessa mensagem faz. Você não vai criticar a pessoa, não é a pessoa, sua vida pessoal, nada disso. É o que está sendo dito, ou o que ele mesmo está vivendo. Certo? Então, é um ato nobre você saber julgar todas as coisas, como diz as Escrituras.
E foi exatamente isso que Paulo nos ensinou. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Amém. Então, vejamos como é que uma Umbanda explicou essa escritura, provando sua palavra. Sabe, é uma escritura na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:21, onde está escrito: examinai tudo, retende o bem. Quando qualquer coisa é examinada, isso será provado ser ou correto ou errado. E quando houver qualquer coisa em questão, isso deve ser examinada para se encontrar o que é correto. E então, ao encontrar o que é correto, ela diz: retende. Em outras palavras, agarre, não solte, retenha. Amém. Em outras palavras, retenha, filho, para que não escape. Glória a Deus. Retende o bem. Depois de ser provado, está correto. E qualquer coisa que for provado não está correto, então solte isso o mais rápido que puder. Afaste-se disso. Nunca retenha o que é errado. Agora, é possível que cristãos firmes, pessoas até boas, retenham às vezes o que é errado achando que está correto. Mas então essas coisas devem ser provadas, examinadas. Amém? Amém. Então, eles deveriam reter o bem e rejeitar tudo aquilo que fosse falso. Então, eu sempre tenho dito, meus irmãos, que se todos fizessem isso, se cada crente dos tabernáculos da mensagem examinasse tudo que eles ouvem do púlpito, e investigassem para saber se era certo ou errado, se eles investigassem e colocassem à frente o pastor, o pregador, o seu pastor, seja que for ali que está na frente da obra: olha, você disse isso, mas a fita diz tal coisa, a mensagem, a Bíblia diz tal coisa. Se todos os crentes da mensagem fossem bons bereanos que examinam a palavra e não apenas ouviam, esses falsos ministros teriam um ministério muito curto, não iriam muito longe. Mas por que eles vingam? Por que eles prosperam? Porque o povo não examina, não investiga. Eles ouvem isso: se você diz, ok, eu não vou duvidar, é você que está dizendo, você é o fulano de tal, não é mesmo? Então, amém, glória a Deus, e bate palma e sustentam. Não são bons crentes bereanos. Um crente bereano, ele ouve, ele não vai criticar, mas ele vai investigar, e se ele vê que é a Bíblia, vai dar amém, vai estar ali apoiando aquele ministério. Mas se ele ouve alguma coisa que é estranha, ele não tem respaldo, e traz à tona, ele não, ele arrasou, ele não aceita, então, a mamãe diz: afasta-se de um lugar assim. Verdade. Se todos os crentes fossem bons bereanos nessa mensagem, esses pastores que pregam a terceira etapa da maneira deles, porque tem a terceira etapa correta, embora não se explica muito, porque uma banda não quis explicar, Deus proibiu ele de explicar. Você tem muito grupo disso, daquilo, novo nome isso, novo nome aquilo. Se todos os crentes forem bons bereanos, esses pastores, esses ministros aí, não iam muito longe. Não iam. Correto. Não haveria tanta bagunça, tanto caos, Verdade. tanta divisão como está vendo aí. Verdade. Então, um pouco é culpa das próprias igrejas, que simplesmente quiseram confiar. Você não pode fazer isso. Você tem que examinar. Examinar não é desconfiar do ministro. É apenas certificar de realmente se ele realmente é um homem de Deus chamado para pregar para você, ou se não é. Porque se ele vem com você como outra coisa, esqueça. Talvez ele até seja ministro, mas para a falsa vinha. Deixa a falsa vinha ficar com ele. Você vá e busca a verdade. Então aqui uma banda disse: retende o bem. Então veja, é verdade que houve muita oposição ali em Tessalônica, houve uma resistência, mas veja, a Bíblia diz que eles receberam de bom grado, apesar da oposição, apesar da tribulação que houve. Eu quero ler aqui, 1 Tessalonicenses 1,6: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então houve uma luta tremenda ali em Tessalônica, mas os crentes de Tessalônica receberam bem. Então, onde está a diferença deles para os bereanos? A palavra diz que os tessalonicenses até receberam bem a palavra. Onde é que está a diferença? Acontece que esses últimos, os bereanos, eles foram considerados mais nobres, porque embora os tessalonicenses também tenham recebido a palavra, e até com alegria e com gozo na tribulação, estes outros, os bereanos, eles examinaram as escrituras para conferir se havia recebido a coisa da forma correta, só para certificar se aquilo estava certo ou não. Então, os crentes de Tessalônica eram nobres, sim, de alguma maneira. Mas os de Bereia foram mais nobres apenas por um pequeno detalhe, mas que acabou fazendo toda a diferença. Então, eu creio, meus irmãos, que esse foi um dos principais problemas dos primeiros tabernáculos que surgiram aqui do Brasil, tabernáculos da mensagem. Os ministros brasileiros, eles pregaram o nicismo, fazendo o povo crer que era nisso que William Branham cria,
apenas para combater o trinitarianismo, Exatamente. sem nunca ter examinado que aquela doutrina era tão errada quanto a outra. Então, ambas não são bíblicas, nem a trindade, nem a unicidade. E aos tabernáculos lhes faltou, ou lhes falhou examinar o que lhes era pregado desde os púlpitos com as escrituras. Então a mensagem no Brasil começou errado, meus irmãos, desde o começo, desde o início. Não por conta apenas dos ministros que distorceram, mas pelo próprio povo que simplesmente recebeu aquilo e não quis examinar. Mas veja, agora, com a doutrina da mensagem, Deus está formando uma nova geração de crentes bereanos, Amém. que não apenas ouvem e recebem de bom grado, como até os testamonicenses receberam, mas eles ouvem com alegria e com gozo, mas examinem e investigam para ver se o que é certo, o que estão ouvindo ou não, para ver se é verdade ou não. Então, eles recebem com alegria em seus corações o que eles ouvem e aprendem, exatamente como os primeiros crentes da mensagem. Os crentes da mensagem, no começo, receberam bem a mensagem. Méritos para eles, eles foram nobres. Não é qualquer um que crê que Deus enviou um profeta vindicado como William Branham, aceitaram o verdadeiro batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, semente da serpente, eleição, predestinação, muitas coisas eles creram, entenderam e receberam. Eles foram nobres, mas lhes faltou ser mais nobres como os de Bereia, porque algumas coisas foram ensinadas para eles de forma distorcida e eles não examinaram, não investigaram. Então, os primeiros crentes da mensagem, eles foram nobres, eu admito. Mas essa geração que Deus agora está levantando em vários tabernáculos, que não apenas ouve um pregador, mas investiga as fitas, investiga a Bíblia, e até faz como a Banda fazia, lia outros livros, autores, não tem problema de você fazer isso. Pode fazer isso, investigue, examine. Então, Deus agora está levantando crentes bereanos nessa mensagem, que são mais nobres, porque além de ouvir a mensagem, eles examinam e investigam as fitas e a mensagem e a Bíblia, para saber se o que eles estão ouvindo é a verdade. Então, essa geração bereana, como eu chamo aqui dentro da mensagem, eles têm um sentido da fé muito mais aguçado. Qualquer coisa que eles ouvem de um púlpito ser pregado e que eles veem que é alguma coisa estranha, eles já ficam com o pé atrás, não é isso? Como você diz, com uma pulga atrás da orelha, porque eles já estão com a sua mente já aguçada, já estão com o treinamento, a Bíblia, o ensino, o escrutínio da Bíblia, da mensagem, das fitas, lhe dá uma aguçidade dos seus sentidos espirituais. É isso que um crente bereano faz nessa geração agora. Então essa geração de bereanos, crentes bereanos nessa hora, eles conseguem perceber quando alguma coisa não está bem, quando alguma coisa está errada. Então essa geração bereana, ele é um grupo de cristãos que recebe a mensagem com toda a avidez, e ele examina as escrituras e as fitas todos os dias para ver se as coisas são de fato assim. É isso que essa geração bereana agora está fazendo. Amém. E é isso que os torna mais nobres do que os outros crentes dessa mensagem. Eles realmente possuem filtros como a Bíblia e a fita para separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Enquanto que os demais usam como filtro apenas o que um homem, um pregador, um grupo determinou como sendo a verdade. Muitos têm como filtro o que o fulano diz, o fulano do nosso grupo aqui, do nosso campo, diz que é assim. Então, qual é o filtro deles? O homem, a interpretação do homem. Mas os crentes bereanos que Deus agora está levantando essa mensagem, eles têm como filtro a Bíblia e a mensagem. Amém. E não a interpretação do homem como sempre se teve até agora. Glória a Deus. Amém? Você está entendendo isso, meus queridos? Amém. Então, eu não vou ler todas as minhas notas aqui, já para nós ganhar tempo para nós concluirmos. Então, veja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser recebida pela mente natural, senão vai ficar limitado. Ela precisa ser agarrada pelo nosso espírito. Amém? Nós temos que ter os espíritos aguçados para entender, mas alguns não conseguem, porque a sua consciência, a sua mente parece estar um pouco enferrujada, um pouco atrofiada, mas veja, com a doutrina, essa voz fica cada vez mais aguçada, você consegue entender, você consegue discernir. Então, você sabe que o apóstolo Pedro, ele disse que você tem que desejar as verdades de Deus da mesma forma como o recém-nascido deseja o leite materno. Pedro disse isso, deseja essa palavra como o bebê recém-nascido deseja o leite materno. Eu não me esqueço logo quando nasceu nossa menininha, a Maria Vitória, eu acho que ela devia ter só uma semana. E a irmã Rebeca precisou
ir até um posto de saúde ali perto do bairro. Então me deixou sozinha com o bebê, mas ela estava dormindo. De repente o bebê se acordou. E cadê o mamá? E essa menina começou a se espernear e gritar e berrar. E eu liguei para a irmã Rebeca, venha logo, Rebeca. Está aqui, a Vitória está chorando, clamando. E era um berreiro, meus irmãos, que eu achei que os vizinhos iam pensar que estava maltratando aquela criança. E era um berreiro, e se esperneava e gritava. E às vezes ela entrava em exaustão, chegava até parar um pouco de gritar e chorar para recuperar fôlego. Achei que daqui a pouco começava tudo novo. Então Pedro disse, essa figura que ele usa, sabe aquela fome que o bebê tem, o recém-nascido tem por leite? Ele diz, assim tem que ser você. Amém. Gritar, se espernear, correr atrás. Se você ama a palavra, você vai buscar por isso. E você vai clamar, e você vai ter sede e fome dessa verdade. Amém. Busque isso, examine isto, como um bebê busca por leite. Bebê recém-nascido, é uma boa figura. Amém? Amém? Então é isso que nós temos que fazer. E veja, a palavra, ela nos é entregue e ela é submetida a testes. E você também é submetido a testes. Para saber qual é o espírito que está em você, se você realmente está conseguindo entender a palavra, ou se você foi eleito para receber a palavra ou não. Mensagem do Mandana sobre a tua palavra. Estou pulando aqui muita coisa para nós concluirmos. Agora, eu creio que Deus sempre coloca as pessoas em um teste de fé. Prova o primeiro, examine todas as coisas. E o verdadeiro cristão desfruta de um teste de fé. Ele vai gostar. Então, por mais que as Escrituras mostrem algo que pareça diferente do que se pensava, o crente precisa deixar o seu pensamento de lado e ficar com o que a Bíblia diz. Porque ela está certa. Se Paulo disse que Deus predestinou alguns para a eleição, creia no que a Bíblia diz. Sim. Se a Bíblia diz que há uma eleição, creia. Se a Bíblia diz que existe o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não há razão contra isto. E não tente fazer de Jesus o próprio Deus e o próprio Pai. A Bíblia diz que Jesus tem um Deus e Pai. Não lute contra isto. Mas aceite o que a Bíblia diz. Amém? Então veja, não trate de dizer que Jesus é o próprio Deus, o seu próprio Pai. Se Pedro disse que o pecador tem que se arrepender e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não arrazoe contra isto, creia e confesse e pratique e fale o que a Bíblia diz. Mensagem aqui do Mambana Israel, da igreja número 1. Agora, devemos examinar tudo pela Escritura. Se for contrário à minha fé, se o que a Bíblia diz, ou se o que a fita diz, é o contrário do que você pensa, e ainda assim o que a Escritura diz, eu até acrescento, se o que a fita diz é a verdade, diz assim, então a Escritura está certa, a fita está certa, e eu estou errado. Vê? A Escritura sempre está certa. E a única maneira pela qual você pode fazer qualquer coisa é voltar para a Escritura. Amém. Então, tudo que uma denominação ou mesmo o tabernáculo da mensagem ensina tem que ser provado pela Bíblia, meus irmãos. Aleluia. Por mais que os seus líderes digam que não faz muita diferença daquela maneira, da forma de crer, porque foi exatamente isso que a serpente disse lá para Eva. É verdade que Deus disse isso? Não, isso não faz diferença. Então, algum ministro aqui pode dizer, algum pode dizer, isso aqui não faz diferença, isso aí não são detalhes. Mas o Mambana diz, faz toda a diferença, sim. Toda a diferença. Quando Deus recebeu a oferta de Abel, a Bíblia diz que Deus recusou a oferta de Caim. Então, por que isso? Porque alguma coisa ele fez diferente. Então, se não fizesse diferença alguma, então Deus deveria ter recebido a oferta de Caim. Por que Deus não recebeu? Porque alguma coisa ele fez era diferente. E isso faz toda a diferença. Por mais pequeno que seja, isso faz toda a diferença. Mensagem mandando aqui a palavra, falar da semente original. Bem, você diz, como você sabe que não está certo? Então prove pela palavra, venha. Prove sua denominação por esta palavra. Vamos ver quem está certo. Examinai tudo, diz a Bíblia. Você diz, não faz diferença ser batizado dessa ou daquela maneira. Isso faz a diferença. Isso é o que Satanás disse a Eva. Então veja, meus irmãos, a única coisa que liberta o Filho de Deus das garras da denominação é o exame sincero da Bíblia e das fitas. Amém? Amém. E o mesmo vale para os que pertencem a uma denominação aí da mensagem. Apocalipse capítulo 4, número 3. Eu creio que muitos milhares de pessoas trinitárias creem em 3 deuses e são salvos. Como é que é, irmão? Repete isso aí, não está certo. Como é que é? Repete. Não bem.
Eu vou repetir. Eu creio que muitos milhares de pessoas trinitárias que creem em 3 deuses são salvas. Como é isto? Como que o Umbanda vai dizer que crentes trinitários que creem em 3 deuses são salvos? Não pode ser. Bom, vamos ver o que o Umbanda vai explicar agora? Porque veja, vamos lá. Eu mesmo fui um trinitário antes de vir para a mensagem. Talvez alguns de vocês também foram. Trinitários, dualistas, unicista. Mas veja, você era trinitário, unicista, não sei o que você era, mas você era salvo. A prova é que você está aqui. Amém. Eu fui trinitário. Mas o Umbanda disse, eu fui salvo. Eu era salvo. Mas porque você é salvo, Deus vai te trazer para a correção e para o conhecimento da palavra. Deus não vai mais te deixar ignorante, para que você continue sendo um trinitário, amante de 3 deuses. Se você é um trinitário, mas é um salvo, um eleito, ele vai te trazer a coerência, vai fazer você ser um crente bereano, que vai ouvir, vai investigar, e vai examinar, e vai ser trazido para a verdade. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Mas vamos lá. Porque elas não sabem nenhuma diferença. Nós chegaremos a isso nessa mensagem. Agora, não parem todos vocês de suas fitas e saiam de casa, vocês irmãos trinitários, escute isso. Apenas fique parado por alguns minutos. Você deve isso a si mesmo. Você deve isso à sua congregação. Vê, não pare de pegar as fitas. Apenas fique com isso. Pesquise pela palavra e veja se isso é verdade. Então veja, qualquer trinitário que fosse honesto para examinar as fitas e a Bíblia, abandonaria o seu trinitarianismo, o seu unicismo, e isso provaria que eles eram salvos. Mesmo quando na ignorância estivessem crendo em uma outra coisa, que estivesse errada. Mas se ele é salvo, se ele é eleito, não importa que ele é um trinitário, seja o que for, ele vai ser trazido para a coerência. Então o Umbanda dizia, olha para os trinitários, se você está ouvindo uma coisa que é estranha para você, não desista de ouvir as fitas, continue, examine, perscrute, investigue. Ou os tabernáculos da mensagem estão dizendo que isso aqui é dualismo. Não, estude, veja se realmente é dualidade. Veja se o irmão Cícero, Rosendo, Diógenes está pregando 2 deuses, investigue. Dê uma chance a si mesmo. O Umbanda diz, você deve isso a si mesmo, pastor da mensagem, crentes da mensagem. Examine se o que estamos pregando é 2 deuses mesmo. Examine, seja honesto e sincero, seja um bom crente bereano. E ao você investigar, se você é um crente salvo, ainda que você está errado nesses tabernáculos, Deus vai te trazer para a coerência e para a luz. Graças a Deus. Amém. Então, como eu disse, crer na doutrina apostólica é sempre impopular. É verdade. Por isso que o eleito, ele não escolhe isso. Quando você vem para essa mensagem, né, irmão Cícero? Quando o irmão Cícero veio aqui para confessar e pregar isso que ele prega para vocês, você acha que isso aqui foi uma escolha dele? Não, ele não teve isso aí, ele não teve opção. Ele foi chamado, escolhido, separado por Deus para ser um bom crente bereano, para ouvir, criticar, examinar e escrutinar a Bíblia, as fitas das Escrituras. Então, o eleito, uma águia, não é isso? Ele não escolhe ser uma águia, ele nasceu para ser águia, comer carne fresca. Certo? Então os apóstolos, eles se tornaram impopulares, sim, lá em Tessalônica, por causa da propaganda subversiva de alguns falsos irmãos ali, que tentaram matar a sua reputação. Mas os crentes de Bereia, eles se mostraram mais nobres porque creram na palavra que lhes foi provada e não aceitaram falsas críticas dos homens de Deus. Não aceitaram. Então é claro que os bereanos, eles também se tornaram impopulares por conta desse posicionamento, mas uma vez que eles sabiam que estavam crendo naquilo que era verdadeiro, nada mais importava para eles. Não estavam mais preocupados em perder posição, reputação, companheirismo, cargos, status. Crentes bereanos não se importam com essas coisas. E é assim que os crentes bereanos da mensagem devem fazer hoje. Amém. Amém, meus irmãos? Tem mais algumas notas aqui, mas eu quero concluir com essa mensagem aqui no Umbanda. Não tem mais, sou eu. Pai gracioso, chegou a hora em que devemos levar esta palavra a um confronto. Devemos colocar Deus à prova, porque a palavra diz, provai de mim, não é isto? Como está escrito no livro de Malaquias, diz o Senhor, fazei prova de mim, diz Deus. Que desafio! Fazei prova de mim. Está escrito que devemos examinar tudo. Fazei prova de Deus, fazei prova desta mensagem, fazei prova dessas fitas. E veja que o que estamos crendo e falando é aquilo que Deus revelou para esse tempo. Não é um novo ensino, é uma nova doutrina, é o cumprimento das Escrituras. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso no seu coração? Diga glória a Deus.
Graças a Deus. Amém. Amém. Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Amado Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, por esse privilégio que Tu nos deu de relembrar aqui muitas escrituras, a apreensão, a luta, a oposição que os Teus apóstolos sofreram no passado, e vemos como um tipo daquilo que nós hoje estamos nos defrontando da mesma forma, com os mesmos espíritos, Senhor, que se opunham à doutrina apostólica. Nós vemos esse mesmo espírito se levantando contra a fiel e sã doutrina. Mas aqui estamos, Senhor, invocando a Tua santa presença sobre essa pequena congregação aqui em Ribeirão Preto. Crentes bereanos, uma geração de crentes bereanos que, diferente dos outros crentes que são nobres, preferiram ser mais nobres do que apenas ouvir, mas também examinar e investigar. Que se houver, Senhor, nessa região, aos arredores mais bereanos, que Tu venhas trazer para este lugar aqui, onde Teu Espírito Santo tem a liberdade para que a Sua palavra seja pregada e manifestada, escrutinada e examinada. Que os crentes bereanos aqui deste lugar, Senhor, possam realmente confessar a Tua palavra, onde quer que eles estejam, que eles encontrem a liberdade que eles precisam. Amém. Te agradecemos, Senhor, por essas primícias que aqui estão, e tantos outros crentes bereanos que Tu tem levantado de tantos tabernáculos para fazer a diferença, para serem mais nobres, não apenas ouvintes e recebedores, mas examinadores, comparando a Bíblia com a mensagem. Ajude os Teus filhos que aqui estão, Senhor, aceitaram serem populares, aceitaram o rechaço, aceitaram ser caçoados, mas isso não faz problema, não faz diferença para eles, porque eles estão alegres e felizes, porque agora é Tu realmente se revelando para eles, Tu se manifestando em nós. Obrigado, Pai. Confirma esta igreja que aqui está. Guarda eles, Senhor. Que Tu dê fortaleza, firmeza, Senhor, a este ministério que aqui está. Guarde o irmão Cícero. Guarda tantos outros irmãos aqui, Senhor, para apoiar ele com esta palavra. E que isso possa reverberar pelos 4 cantos deste país. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga glória a Deus. Diga graça a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmão Cícero. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Podemos somente agradecer a Deus, como está escrito. Nosso coração, o meu coração ferve por palavras boas. O que recebemos do Senhor. Gostaria que irmãos refletissem na hora que o apóstolo Paulo disse que os crentes de Bereia foram nobres. O irmão Branham diz a quantidade de irmãos que eram bereanos ali escutando. A pequena congregaçãozinha, mais nobres. Ouviam e examinavam. O que quer dizer isso? O que o senhor está falando isso? E eles rechaçavam os falsos apóstolos e falsos ensinadores, porque eles estavam com a verdade, a doutrina, ensinado pelos nossos pais, apóstolos e profetas. Crentes, amém, amém, amém. Há muitos, comem, mas a Bíblia diz que o cristão, irmão, ele tem que remoer. Você rasga a carne e tritura. É isso que nós recebemos do Senhor. Estamos agradecidos pela presença dos irmãos que aqui estiveram. Fizeram essa corrida até aqui, um dia bem atarefado hoje. Esse encerramento, agradecemos os irmãos. Obrigado pela presença de cada um. E é esse número reduzido mesmo, viu, irmão? Refutado, refugado, mas livres, libertos, felizes com esta verdade. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um, irmão. Pode deixar o tempo. Tem um lugar aí, quem quiser conversar aí fora. Vamos conversar. Tem aqui o homem de Deus. Alguma pergunta, alguma coisa. Estamos aqui. Pronto. Hoje eu tive mais um aprendizado na minha vida constante. Amém? Amém. O aprendizado nosso é como o dia que amanhece até se tornar dia perfeito. Deus abençoe a cada um, guarde em paz e o Senhor guia cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Pode. Thank you.